Pessoal, eu sou o professor Rodrigo Pisolato e estou aqui então para a gente falar um pouquinho sobre o preâmbulo, né? Que é aquele texto inicial da Constituição Federal. Né? Para que ele serve? Né? Para que ele existe? Bem, o preâmbulo, inicialmente, ele tem então a função de introduzir, de enunciar, servir como uma espécie de prefácio para a nossa Constituição Federal, certo? Então, nós temos aqui no preâmbulo uma espécie de resumo, né? Claro que não detalhado, mas indicativos daquilo que a gente vai encontrar no texto constitucional, né? Então, o preâmbulo, pessoal, ele é um texto enunciativo. Ele não é um texto que tem um teor normativo, né? Imperativo, que tem ordens que nós, enquanto povo, temos que seguir, tá? Então ele traz aqui informações importantes. Olha, o Brasil é um país democrático, que prima pela solução pacífica das controvérsias, que vai respeitar as liberdades individuais, que vai buscar, né, atender os direitos sociais da população, certo? É um país pluralista, né, que repudia o preconceito, certo? Então tudo isso a gente já encontra no preâmbulo da Constituição, nesse texto que tem então uma função de introduzir o texto constitucional, mas que não tem, segundo a jurisprudência do STF, um teor imperativo. O preâmbulo não é norma. E aqui então nós já temos a primeira pergunta recorrente a respeito do preâmbulo, que é justamente essa. O preâmbulo, pessoal, o preâmbulo é uma norma a ser seguida? É uma norma? Não. O preâmbulo não é uma norma, ele não possui teor normativo, tá certo? Outra pergunta recorrente em concurso. Nós sabemos que os estados e os municípios possuem as suas constituições estaduais e as suas leis orgânicas, respectivamente, né? Assim como o Distrito Federal também possui uma lei orgânica, certo? A pergunta é a seguinte: a partir do momento que os estados devem possuir suas constituições, os municípios e o Distrito Federal suas leis orgânicas, por determinação da Constituição Federal, eles são obrigados a ter nas suas constituições e leis orgânicas um preâmbulo, ou seja, o preâmbulo é de reprodução obrigatória, a Constituição do Estado e a lei orgânica do município devem ter um preâmbulo igual ou idêntico, ou que siga, ou que ao menos siga pelo princípio da simetria o que está escrito no preâmbulo da Constituição Federal? A resposta aqui é não, certo? A resposta aqui é não. A resposta para esse questionamento surgiu justamente em função dessa expressão que está colocada aqui, ó, sob a proteção de Deus, né? Um Estado do Brasil, ao promulgar a sua Constituição, não colocou no preâmbulo da sua Constituição a invocação dessa expressão aqui, sob a proteção de Deus. E aí um partido político representou junto ao STF, né, pedindo a declaração de inconstitucionalidade da Constituição Estadual por não ter colocado a expressão sob a proteção de Deus, ou seja, desrespeitando aquilo que estava escrito no preâmbulo da Constituição Federal. Mas o STF disse, não, o preâmbulo ele não é de reprodução obrigatória. E mais, outro questionamento recorrente aí. Por ter a Constituição Federal em seu preâmbulo a expressão sob a proteção de Deus, o Brasil é um Estado religioso? O Brasil tem alguma religião oficial? Aí a resposta novamente é não. O Brasil não possui uma religião oficial. O Brasil não é um Estado religioso. Muito pelo contrário. O Brasil é um Estado laico. O Brasil é laico. Laicidade significa sem religião, pessoal. Sem religião oficial. Porque, na verdade, se a gente for analisar o texto da nossa Constituição, a gente verá lá no artigo 5º que uma das facetas do direito da liberdade é o direito à liberdade de prática religiosa ou
o inverso, o direito de não ter nenhuma religião. A gente é livre para seguir ou não seguir religião nenhuma. E se for seguir, a gente adota a religião que bem entender, tá bem? Então essas, pessoal, são as 3 questões aí que eu recordo, né, que são mais recorrentes a respeito do preâmbulo. Esse texto meramente enunciativo, principiológico, né, que traz diretrizes interpretativas que tem uma função muito mais política do que normativa. Até porque o STF, como eu já referi, decidiu. O preâmbulo não é norma, certo, pessoal? Na mosca, então, já temos como acertar algumas questões. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.